Uningá, que o futuro é aqui. Olá, aluno! Iremos estudar a segunda parte da unidade 1, que se refere sobre os aspectos do comportamento humano. Então, iremos abordar sobre a percepção. A percepção é o processo pelo qual os indivíduos organizam e interpretam suas impressões sensoriais com a finalidade de dar sentido ao seu ambiente. Então, quer dizer que a percepção nós organizamos e interpretamos as impressões sensoriais que captamos dos estímulos externos. E aí vamos dar sentido a esse ambiente. As pessoas percebem os fatos conforme sua experiência vivida e a experiência da história da humanidade. Então, vamos entender aqui como acontece o processo perceptivo. Primeiramente, nós recebemos estímulos sensoriais do ambiente. Sejam esses estímulos imagens, sons, odores, gosto e texturas, que estamos recebendo esses estímulos do meio ambiente, elas são captadas pelos nossos receptores sensoriais. Então, pelos nossos olhos, a parte visual, os nossos ouvidos, a parte de sons, o nariz por odores, a boca pelos gostos e a pele pela textura. Então, esses receptores sensoriais que captaram esses estímulos do meio ambiente só vão ser captados através desses receptores sensoriais, através da exposição. Então, primeiro precisa estar exposto a esses estímulos e essa exposição eu preciso ter uma atenção, e essa atenção vai ser seletiva, porque nós não captamos todos os estímulos sensoriais do ambiente, porque nós somos bombardeados por centenas de estímulos diariamente, mas somente captamos aqueles que nós temos atenção. E essa atenção que tivemos, nós vamos processar através da interpretação e dando um significado para essa realidade. Por isso que a percepção humana, ela é diferente de pessoa para pessoa, porque não basta somente ter a exposição desses estímulos sensoriais e terem os receptores sensoriais funcionando de cada pessoa, porque vai depender da sua atenção. E a atenção ela é seletiva para aquilo que nos interessa. E aí sim nós vamos interpretar. E a interpretação vai depender e ser influenciado pelas experiências anteriores, pelas crenças, pelas nossas expectativas. E tudo isso vai influenciar no significado dessa realidade. Kurt Lewin criou a teoria do campo psicológico e explicou como as pessoas utilizam os princípios da melhor forma possível em situações não estruturadas. Então, Kurt Lewin ele vai explicar que o nosso campo psicológico ele funciona de uma forma que quando o campo não está estruturado, nós temos funções, princípios para estar auxiliando nesse processo de percepção. Como o princípio da proximidade, nós tendemos a observar melhor, ter uma atenção maior para os elementos que estão próximos. Então, aquilo que está próximo, tem maior proximidade, estão mais juntos, nós visualizamos melhor do que aquilo que está todo esparramado. O princípio da continuidade, nós temos uma tendência a completar elementos faltantes. Por exemplo, nós temos uma propaganda de uma parte de um carro, eu não preciso ver o carro inteiro, só de ter uma parte eu já consigo fazer uma continuação desse processo, sabendo que aquilo ali, aquela imagem é um carro. Princípio da semelhança, nós tendemos a buscar objetos, situações semelhantes um com o outro, primeiramente, quando observamos. Princípio da figura fundo, eu trouxe aqui essa figura aqui para que a gente possa estar observando. A figura fundo, nós tendemos para ter um foco principal daquilo que nós vamos observar e o restante se torna fundo. Por exemplo, eu bato o olho na figura, o que você visualiza primeiro? Tem pessoas que focam primeiro uma velha, aí visualizo a velha assim, de cabeça para baixo, Ela está de lado, em que eu tenho o nariz da velha e os olhos da velha, tá? E aqui seria a boca da velha. Então, quer dizer que
o foco seria a velha, mas eu posso ter um outro foco. O meu foco principal seria a moça. A moça, ela está aqui de lado. Então, aqui seria a orelha da moça, tá? Então, nós vamos perceber que nós visualizamos a moça e o restante se torna o fundo, tá? Então, isso seria figura fundo. Nós temos um outro princípio, que seria o princípio do contraste. O contraste seria o modo como nós visualizamos e prestamos atenção em coisas que são diferentes do todo. Princípio da camuflagem seria um princípio para estar escondendo, camuflando aquele objeto que é passar despercebido. O princípio da ilusão, quando nós percebemos coisas que na verdade não condiz com a realidade, mas parece ser aquilo. E o princípio da constância, onde nós acabamos visualizando as coisas sempre com o mesmo objeto ou a mesma música, sabe? Quando você fica numa constância de ter aquela música o dia inteiro no pensamento, por exemplo, o barulho do telefone tocando. Às vezes o telefone nem está tocando, mas você já está escutando o barulho do telefone tocando. Então eu tenho uma constância auditiva. Ou a visualização de determinada figura. Eu começo a ver a mesma figura em todas as partes, uma figura de triângulo em todos os lugares. Então são os princípios que nós temos no nosso campo psicológico, na busca dessa boa forma. O nosso processo de percepção, também de acordo com o Carl Sackler, retrata que as pessoas possuem uma singularidade delas mesmas, apresentando sobre determinadas características. Por exemplo, cada pessoa tem a sua própria subjetividade. Então, essa subjetividade seria a interpretação de cada um. Cada um visualiza de uma determinada forma, percebe de uma determinada forma certo objeto, certa situação, tá? Então seria a própria subjetividade da pessoa. Outra característica seria seletiva, cada pessoa seleciona aquilo que lhe interessa. Por exemplo, você visualiza uma propaganda de promoção de pneus. As mulheres não ligam muito para os acessórios do carro, então quase ela nem vai ligar para essa propaganda de pneus, mas para o homem que se interessa pelo automóvel, ele vai parar para visualizar essa promoção de pneus. Então seria, eu seleciono aquilo que me interessa. Simplificadora, nós simplificamos as informações, porque a todo momento nós somos bombardeados por muitas informações, mas nós não absorvemos todas as informações, nós captamos as que nós achamos que são importantes. Então, nós simplificamos essas informações, esses estímulos que nós recebemos. Limitada no tempo, que a maior parte das informações, os estímulos que recebemos, fica pouco tempo na nossa memória. Depois elas são esquecidas, elas são perdidas. Cumulativa. Nós acumulamos informações, sobre uma mesma situação, um mesmo produto, um mesmo serviço. Por exemplo, se fala sobre um determinado produto, depois você visualiza uma propaganda sobre esse produto, outra pessoa fala desse produto. Aí quando você visualiza esse produto, você lembra de todas essas informações. Então isso é cumulativo. Então é o nosso processo de percepção. Então, cada pessoa possui seu mecanismo interno que irá interpretar a sua realidade, influenciado, então, pelos valores pessoais de cada um, pelas suas próprias emoções, pelos seus medos, pelos desejos inconscientes, pela experiência passada, pelo nível de desenvolvimento cognitivo e o grau de maturidade. O Aguiar, ele vai falar que todos esses aspectos vão estar influenciando no nosso processo de percepção, por isso que ele é singular para cada pessoa percebe de modo diferente o mesmo objeto, a mesma situação, por causa de todos esses mecanismos internos que cada um possui. Bom, além desses fatores internos, nós vamos ter os fatores externos também que influenciam no nosso processo de percepção. Então, os fatores externos é o que as organizações utilizam para atrair os seus consumidores, para vender os seus produtos e serviços. Então, atualmente, ela está utilizando muito esses fatores externos dentro de um processo de percepção humana.
Então, os fatores externos são a intensidade. Quanto maior for a intensidade, mais vai chamar a atenção do nosso consumidor, do nosso cliente. Por exemplo, uma luz forte, um cheiro penetrante, isso chama muito mais atenção do que um cheiro suave, uma luz fraca. Então, tudo que é mais intenso chama muito mais atenção. Dimensão, tamanho. Quanto maior, chama mais atenção. Você olha um anúncio, você lê primeiro as letras grandes. Depois você vai ler as letras menores, dependendo da sua seletividade sobre a informação que você captou da letra grande, o que estava em destaque. Por isso que quando você vai passar uma informação para os seus clientes internos, você precisa atentar o que você poderia utilizar para chamar a atenção dessas pessoas, para eles lerem essas informações. Mobilidade. Aquilo que tem maior mobilidade chama mais atenção do que o que está estático. Por exemplo, bonequinho móvel, uma propaganda móvel chama mais atenção do que estático. Cores. Cores intensas chamam mais atenção do que as cores pastéis, as cores claras. Então, cores intensas, o vermelho, o amarelo, chamam muito mais atenção do percebedor. Frequência. Quando nós temos uma frequência que é diferente da normalidade, ela chama muito mais atenção. Um exemplo disso são as propagandas na televisão. Pode observar que quando está passando uma determinada série, um programa num volume. Quando começa a propaganda, ela começa numa frequência maior. Isso chama muito mais atenção nos primeiros 30 segundos das pessoas que estão visualizando a tela da TV. Então, quer dizer que a frequência chama a atenção. Forma. As formas mais conhecidas são as mais reconhecidas, então é muito importante a gente utilizar formas mais conhecidas das pessoas para que elas não passem despercebidas. Localização. O povo ocidental valoriza muito o que está do lado superior e depois do lado esquerdo. Porque a nossa leitura começa de cima para baixo e da esquerda para a direita. E também as páginas ímpares. Se pegar um jornal, ela começa com a página 1, você visualiza a primeira página 1. Você abre o jornal, tem a página 2 e a 3, você olha a primeira 3, depois você olha a 2. Então, a maior parte das pessoas visualiza dessa forma, os povos ocidentais. Então, seria a localização que é privilegiada. Temos também o insólito. Insólito quer dizer o uso daquilo que é diferente, chama mais atenção. Trouxe aqui um exemplo, essa figura de um outdoor. O outdoor é sempre em forma retangular. Vocês podem observar que ele tem acessórios, ali como os biscoitos, os passarinhos. Ele está fora do lado retangular, então ele é considerado um insólito, que é fora do comum. Nós temos também o contraste. O contraste é quando nós utilizamos figuras ou algo diferente do que se está esperando. Por exemplo, numa revista colorida, você tem uma página preto e branco, seria um contraste. Então, esses são os fatores externos que as organizações estão utilizando para que os produtos, os serviços tenham maior percepção do percebedor. Então, deve-se levar em consideração que o estado psicológico da pessoa que recebe o estímulo também influencia na interpretação do estímulo, como as experiências anteriores, formação da pessoa com sua cultura, suas emoções, expectativas e situação envolvida no momento. Então, tudo isso vai estar influenciando no processo de percepção. As organizações se atentaram sobre o uso do processo de percepção em seus consumidores e assim utilizam esse conhecimento para chamar a atenção de seus produtos e serviços. Cada vez mais a organização utiliza-se desses processos, desses fatores externos. Por exemplo, a padaria, ela coloca a luz amarela sobre os pães, que aí os pães ficam mais amarelinhos, chamam mais a atenção do percebedor. No horário de pico, de maior movimento, eles colocam para a saída dos pães, dos bolos, pelo poder, pela percepção do olfato, isso aguça mais que o consumidor perceba esse produto e consuma mais esse produto. Ou nas gôndolas do supermercado, coloca aqueles produtos dentro, na altura do olhar
do tamanho do consumidor para que ele possa consumir mais aqueles determinados produtos específicos que a empresa deseja que ele consuma. E aquele que ele deseja que consuma menos, ele coloca lá na primeira fileira ou na última, que são menos percebidos esses produtos. E o gestor de recursos humanos precisa estar atento sobre o processo perceptivo, pois as pessoas tomam suas decisões e a qualidade de suas escolhas influenciadas por suas percepções, que influenciam o seu comportamento na forma que cada um acredita ser. Então, o gestor de recursos humanos, ele precisa conhecer as pessoas para que ele possa compreender o que está influenciando no processo de percepção daquela pessoa para que ela tenha um comportamento diferente das outras pessoas. Então, o processo de percepção dela pode estar sendo influenciado por todos esses fatores, emoções, experiências anteriores, para que ela possa ter esse determinado comportamento. E assim a gente poder clarificar essa percepção de forma mais adequada, mais próxima da realidade para esse nosso colaborador. Eu termino aqui essa unidade e desejo um bom estudo a todos.